Olá, sejam bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. E aí, pessoal? Preparadas para desvendar os mistérios dos hábitos? Hoje a gente vai explorar um guia de estudos sobre o poder do hábito. Um livro cheio de insights incríveis sobre como os hábitos funcionam e como a gente pode mudá-los. A gente acha que está no controle, mas a verdade é que boa parte do nosso dia a dia é comandada por esses padrões automáticos. Tipo, mais de 40%, segundo uma pesquisa da Duke University. Quase metade do nosso dia a gente está no piloto automático, sabia? Caramba, é muita Ah. coisa. Mas calma, que hoje a gente vai entender como esses hábitos se formam. E, mais importante, como a gente pode assumir o controle e reprogramar os que não nos servem mais. Então, vamos começar com um exemplo bem legal do guia de estudos, a história da Lisa. Você lembra dela? Ah, lembro sim. A Lisa participou de um experimento onde os cientistas monitoraram a atividade cerebral dela enquanto ela tentava mudar alguns hábitos alimentares. Eles usaram tomografias, né? Para ver o que acontecia no cérebro dela enquanto ela lutava contra a vontade de comer certas coisas. Isso mesmo. E o mais interessante é que, além das áreas do cérebro ligadas à fome e ao desejo, eles viram uma outra área se ativando, a região responsável pelo autocontrole. Ou seja, enquanto ela tentava resistir aos velhos hábitos, o cérebro dela estava aprendendo a controlar os impulsos. É como se ela estivesse exercitando o músculo da autodisciplina. E isso mostra que a gente pode realmente treinar o nosso cérebro para ter mais autocontrole. Essa ideia é demais. A gente sempre pensa que força de vontade é um dom, mas na verdade é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Exato. Hum. É como aprender a tocar um instrumento ou falar um novo idioma. Com prática e persistência, a gente consegue. E ter mais autocontrole é fundamental para alcançar qualquer objetivo, né? Seja emagrecer, ser mais produtivo ou qualquer outra coisa que a gente queira mudar na vida. Sem dúvida. A autodisciplina é o combustível que move a gente em direção aos nossos objetivos. E o legal é que, ao entender como os hábitos funcionam, a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor. Falando em como os hábitos funcionam, vamos destrinchar esse tal de loop do hábito que o guia de estudos explica tão bem. Bora lá. O loop do hábito é como um ciclo, com três etapas principais: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa seria tipo um gatilho, né? Algo que sinaliza para o seu cérebro que é hora de ativar o hábito. Isso mesmo. A deixa pode ser qualquer coisa, um horário do dia, um lugar específico, uma emoção, até mesmo a presença de outras pessoas. Por exemplo, você chega em casa, depois do trabalho, e já vai direto para a geladeira pegar uma cerveja. A deixa, nesse caso, seria o ato de chegar em casa. Perfeito. E aí vem a rotina, que é o comportamento em si. No seu exemplo, seria abrir a geladeira, pagar a cerveja e beber. E por último, a gente tem a recompensa, que é o que faz o seu cérebro querer repetir aquele hábito no futuro. A recompensa é o que torna o ciclo viciante. No caso da cerveja, a recompensa pode ser a sensação de relaxamento, o sabor gostoso, a companhia dos amigos. Entendi. Então, a deixa dispara a rotina e a recompensa reforça a conexão entre as duas. Exatamente. E com o tempo, essa conexão fica tão forte que a gente nem pensa mais, a gente simplesmente age no automático. Tipo quando você está dirigindo para casa e nem lembra do caminho que fez. É isso aí. O hábito já está tão enraizado que você faz sem precisar pensar. É. E essa é a beleza e a armadilha dos hábitos. Eles podem nos ajudar a ser mais eficientes, mas também podem nos prender em comportamentos que não nos servem mais. Falando em hábitos automáticos, o guia de estudos conta a história fascinante do Eugene, um paciente que sofria de amnésia. Ah, o Eugene. A história dele é incrível. Ele tinha uma amnésia tão severa que não conseguia se lembrar de nada que tinha acontecido há alguns minutos. Mas, mesmo com essa perda de memória, ele ainda conseguia realizar tarefas complexas, tipo dar uma volta no quarteirão e voltar para casa sozinho. Ele fazia o caminho todo no automático, guiado pelos hábitos que ele tinha formado antes de perder a memória. E o mais legal é que, se você mudasse a disposição dos móveis da casa dele, ele se perdia. Isso mostra que os hábitos são processados por uma parte diferente do cérebro, uma parte que não depende da nossa memória consciente. É como se a gente tivesse um segundo cérebro só para armazenar os hábitos. É uma ótima maneira de pensar nisso. E essa descoberta tem implicações enormes para a gente entender como os hábitos funcionam e como a gente pode mudá-los. Mudando um pouco de assunto, o guia de estudos também fala sobre o Claude C. Hopkins, um publicitário que ficou famoso por suas campanhas de marketing. O Hopkins era um mestre em criar hábitos de consumo. Ele entendia como ninguém o poder da deixa, da rotina e da recompensa. E a campanha mais famosa dele foi a da pasta de dente Pepsodent, né? Sim, na época as pessoas não davam muita bola para higiene bucal, mas o Hopkins mudou isso completamente. Ele criou essa ideia da película turva nos dentes, como se fosse uma sujeira invisível que só a Pepsodent conseguia remover. E para reforçar a mensagem, ele adicionou um ingrediente na pasta que causava uma sensação de formigamento na boca.
E esse formigamento virou a recompensa que as pessoas associavam à sensação de limpeza. Exatamente. Ele criou um hábito em massa, usando a deixa periculaturva, a rotina, escovar os dentes com Pepsodent, e a recompensa, o formigamento. Sinal. E essa estratégia é usada até hoje em diversas áreas, né? Para vender desde produtos de limpeza até aplicativos de celular. Sem dúvida. O Hopkins foi um pioneiro em entender o poder dos hábitos no comportamento humano. E falando em entender o poder dos hábitos, vamos voltar a falar de ciência. O guia de estudos também menciona um experimento com macacos que é bem interessante. Ah, o experimento do Wolfram Schultz. Esse é um clássico da neurociência. O Schultz queria entender como o cérebro processa a recompensa. E para isso, ele ensinou macacos a associar certos símbolos a um suco delicioso. No começo, o cérebro dos macacos só liberava dopamina, o hormônio do prazer, quando eles recebiam o suco. Mas depois de um tempo, o cérebro deles começou a liberar dopamina antes mesmo deles receberem o suco. Isso mesmo. Bastava eles verem um símbolo que indicava que o suco estava chegando e o cérebro deles já entrava em modo de recompensa. Ou seja, a antecipação da recompensa já era suficiente para gerar prazer. Exatamente. E isso explica por que a gente fica tão motivado quando sabe que tem algo bom nos esperando. E por que a gente fica tão frustrado quando a recompensa não vem? É isso aí. O nosso cérebro é programado para buscar prazer e evitar a dor. E os hábitos são uma maneira eficiente de automatizar esse processo. Fascinante. E saindo um pouco do laboratório, o guia de estudos também fala sobre o Tony Dungy, um técnico de futebol americano que usou os princípios dos hábitos para transformar o time dele. O Dung era um cara visionário. Ele entendia que, num esporte de alta pressão como o futebol americano, os jogadores precisavam agir no instinto, sem perder tempo pensando. E para isso, ele criou um sistema de treinamento baseado em deixas visuais. Ele identificou os principais gatilhos que os jogadores encontravam durante o jogo, como a formação do time adversário ou a posição da bola. E para cada gatilho, ele criou uma resposta específica que os jogadores treinavam até se tornar automática. O objetivo era eliminar a necessidade de tomar decisões complexas no calor do momento. Os jogadores já sabiam exatamente o que fazer em cada situação. É como se ele tivesse programado o time para agir no piloto automático. E essa estratégia deu super certo. O time dele, o Tampa Bay Buccaneers, que era considerado um dos piores da liga, se tornou um dos melhores. Impressionante. E essa ideia de automatizar as respostas pode ser aplicada em diversas áreas, né? Ah, certeza. Imagine só os bombeiros, os cirurgiões, os pilotos de avião. Em profissões de alto risco, ter rotinas bem definidas pode salvar vidas. Verdade. E falando em situações de alto risco, o guia de estudos também aborda a questão da fé na mudança de hábitos, especialmente em casos de vício. Quando se trata de vícios como o alcoolismo e o tabagismo, a força de vontade sozinha muitas vezes não é suficiente. É preciso ter algo mais, uma crença maior que te dê força para continuar lutando. E é aí que entra a fé. Seja a fé em um poder superior, na sua própria capacidade de mudar, ou no apoio de um grupo, a fé te dá esperança e te ajuda a acreditar que a mudança é possível. E essa crença, essa convicção é fundamental para você conseguir se livrar do vício e criar novos hábitos saudáveis. Exatamente. A fé te dá força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. E agora, para finalizar o nosso mergulho, vamos falar sobre a regra de ouro da mudança de hábito. Essa regra é bem simples, mas muito poderosa. Para mudar um hábito, você precisa manter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas inserir uma nova rotina. Ou seja, você não precisa lutar contra a vontade de ter a recompensa, você só precisa encontrar uma nova maneira de obtê-la. Por exemplo, se você tem um hábito de comer um doce toda tarde, a deixa pode ser o final do almoço e a recompensa, a sensação de prazer e satisfação. Em vez de tentar eliminar o doce completamente, você pode trocar por uma fruta, um chá ou qualquer outra coisa que te dê uma sensação parecida. A ideia é encontrar uma alternativa saudável que te dê a mesma recompensa que o hábito antigo. E para fazer isso, é importante ter autoconhecimento, né? Entender o que você realmente busca com aquele hábito. Exato. Se você não sabe o que te motiva a ter aquele comportamento, fica muito difícil mudar. É como tentar resolver um problema sem saber qual é a causa. E para te ajudar a começar a aplicar essa regra na prática, o guia de estudo sugere que você faça um exercício simples. Escolha um hábito que você queira mudar e descreva detalhadamente a rotina. Tipo, se você quer parar de comer um cookie toda a tarde, anote cada passo da rotina. Levantar na mesa, ir até a copa, pegar o cookie, comer. Ao detalhar a rotina, você consegue identificar os pontos-chave do hábito e fica mais fácil encontrar alternativas para cada passo. Por exemplo, em vez de ir até a copa, você pode dar uma volta no quarteirão. Em vez de pegar o cookie, você pode tomar um copo d'água.
A ideia é experimentar novas rotinas que te ajudem a quebrar o ciclo do hábito antigo. É como se a gente estivesse hackeando o nosso próprio cérebro. A gente pode fazer isso com qualquer hábito, desde os mais simples até os mais complexos. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho de hoje? Então, para ter uma ideia do poder dos hábitos, né? E o mais legal é que, ao entender como eles funcionam, a gente pode começar a tomar as rédeas da nossa vida. A gente não precisa ser escravo dos nossos hábitos. A gente pode escolher quais hábitos queremos cultivar e quais queremos eliminar. E, para te ajudar nessa jornada, fica aqui uma última pergunta para você refletir. Qual é um pequeno hábito que, se você mudasse, poderia ter um